Fundação Alexandre de Gusmão, com a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIEMG, e com o apoio, evidentemente, do Itamaraty. Hoje nós vamos ter o prazer e a honra de receber o embaixador Reinaldo Salgado, Reinaldo José de Almeida Salgado, embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil em Buenos Aires, a quem eu agradeço muito pela aceitação do nosso convite. Essa já é a 30ª edição desse ciclo, e a quarta conferência nessa nossa nova etapa do ciclo voltada para embaixadores do Brasil impostos no exterior. Nós já tivemos nessas últimas 3 semanas as excelentes conferências do embaixador do Brasil nos Estados Unidos, do embaixador do Brasil na China e do embaixador do Brasil na Índia, e hoje seguramente vamos ter também uma extraordinária conferência sobre as relações do Brasil e da Argentina, um importantíssimo parceiro aqui da na nossa região. Como sempre, eu estou aqui acompanhado do Dr. Fabiano Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional da FIEMG, que tem sempre nos prestigiado desde o primeiro desses ciclos, em setembro do ano passado. Primeira conferência, até hoje ele está sempre conosco, uma participação muito ativa. Agradeço muito ao Dr. Fabiano Nogueira e também cumprimento hoje o Dr. Fábio Alexandre Saciotto, que é primeiro vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Argentina-Minas Gerais, a CCIA-MG, e ele também preside o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, o CIEMG, ligado à FIEMG. Cumprimento, como sempre, também a doutora Marta Lassância, chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIEMG, que hoje nos acompanha remotamente. E queria, então, passar diretamente a palavra ao doutor Fabiano Nogueira e ao doutor Fábio para suas considerações iniciais. Por favor, doutor Fabiano, a palavra é toda sua. Muito obrigado. Boa tarde, boa noite, né? Que já estamos muito próximos da noite. Eu cumprimento a todos os presentes, e em especial o embaixador do Brasil na Argentina, o senhor Reinaldo José de Almeida Salgado. Cumprimento também ao ministro Roberto Goidanit, presidente da Fundação Alexandre de Gusmão, que da mesma forma tem atuado de forma brilhante nesse nosso ciclo de palestras, desde o primeiro encontro. Cumprimento também o presidente do CIENG, o senhor Fábio Alexandre Saciotto, primeiro diretor financeiro da FIENG e delegado do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores, o Sindipeças, e primeiro vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Argentina em Minas Gerais. Cumprimento também a chefe da Assessoria Estratégica Internacional da FIENG, a senhora Marta Lassância, que nos acompanha remotamente. Agradecemos também a participação virtual de embaixadores e cônsules, autoridades federais, estaduais e municipais, dirigentes e representantes de entidades de classe, institutos e fundações, diretoria, presidentes e representantes de câmaras e conselhos e presidentes de sindicatos patronais filiados à FIENG, empresários e demais convidados que hoje nos prestigiam. O embaixador irá realizar uma palestra sobre as relações do Brasil com a Argentina no contexto da política externa brasileira, um dos principais parceiros comerciais e de investimentos do Brasil. A Argentina é também nosso principal sócio dentro do Mercosul. Apesar das dificuldades econômicas, tanto da Argentina quanto do Brasil, né, é um dos principais compradores de produtos industriais brasileiros. Além disso, temos importante participação nesse mercado, beneficiados pela tarifa externa comum, que isenta os nossos produtos naquele mercado. Quase 200 empresas brasileiras têm negócios e investimentos na Argentina. Gostaria de agradecer a cooperação da FUMAG, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, na viabilização dessa parceria com a FIENG. Agradeço em nome de todos e
passo a palavra ao colega Fábio Saciotto. Boa tarde, boa noite a todos. É com muito prazer e honra que estou aqui participando desse encontro, dessa exposição. Hoje, o nosso vizinho e parceiro comercial, Argentina, é o principal mercado hoje das exportações de Minas Gerais e também da importação de produtos manufaturados. Então, nós precisamos realmente cada vez mais aumentar essa comunicação com os nossos vizinhos para identificar as oportunidades, né? Eu vejo que é muito importante a gente não ter aquela visão de competição, mas sim buscar sinergias, ver a potencialidade, os pontos positivos de cada país e aqui em Minas Gerais do nosso estado, para que a gente busque aí onde cada um tem a sua especialidade e força. E assim a gente crescer e concorrer e exportar os produtos do Mercosul para outros países e continentes. Então é um prazer e fico aqui à disposição. Muito obrigado, doutor Fabiano, doutor Fábio, pelas palavras iniciais. E eu passo, então, a apresentar muito rapidamente o nosso convidado de hoje, o embaixador Reinaldo Salgado, que é um brilhante diplomata. Ele ingressou na carreira em 1986, trabalhou aqui na Secretaria de Estado das Relações Exteriores em Brasília em vários postos, desde Divisão da África, Departamento da África, a Divisão de Integração Regional, em que ele foi subchefe, depois foi chefe, foi coordenador geral para negociações Mercosul-União Europeia, chefiou a Divisão do Mercado Comum, do Mercosul, e nessa condição foi coordenador nacional da CCM, né, que é a Comissão de Comércio do Mercosul, foi também diretor do Departamento do Mercosul, ele é um grande especialista em Mercosul, e nesse período foi coordenador nacional alterno do GMC, do Grupo Mercado Comum, e do FCCP, que é o Foro de Consulta e Concertação Política do Mercosul. Eu tive um privilégio de tê-lo como interlocutor em todo esse período, quando eu trabalhava na nossa delegação em Montevidéu, junto à LAD ao Mercosul. Ele também foi diretor do Departamento de Energia e diretor do Departamento para Sustentabilidade Ambiental. Nesse período ele também teve importantes tarefas coordenando o Fórum Mundial da Água, o 8º Fórum Mundial da Água, foi membro da Comissão Interministerial para Recursos do Mar. Ele foi secretário de negociações bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia, e também secretário de Comunicação e Cultura, isso tudo aqui em Brasília, né, chefiando muitas delegações em dezenas de reuniões. Eu tenho aqui o currículo extenso dele, mas eu não vou ler todas as reuniões nas quais ele chefiou a delegação brasileira. E no exterior, ele serviu em vários postos, no Consulado Geral em Londres, na Embaixada em Caracas, na missão do Brasil junto às comunidades econômicas europeias em Bruxelas, foi ministro conselheiro na Embaixada do Brasil em Buenos Aires durante mais de 3 anos, e sem mencionar várias missões transitórias que ele realizou em Lima, Abidjan, Praia, Cidade Guiana, e possui várias condecorações, Ordem do Rio Branco, Ordem do Mérito da Defesa, Ordem do Mérito Naval, Medalha do Pacificador, Medalha do Mérito Tamandaré, Ordem do Mérito Aeronáutico, enfim, ele tem assim um grande reconhecimento pelo seu extraordinário trabalho, e desde o final do ano passado ele é embaixador extraordinário e plenipotenciário do Brasil em Buenos Aires. Então, é com enorme prazer que eu passo então a palavra ao embaixador Reinaldo Salgado para a sua conferência, agradecendo uma vez mais pela aceitação desse convite. Muito obrigado, Reinaldo. A palavra é toda sua. Muito obrigado, Dr. Fabiano Nogueira, presidente do Conselho de Política e Mercado Internacional do FIENG, Dr. Fábio Alexandre Saciotto, do CIENG. Eu queria também, por meio do intermédio deles, fazer chegar meus agradecimentos ao Dr. Flávio Rosque Nogueira, presidente da FIENG, e aos demais funcionários da federação que ajudam a FUNAG e a nós, né, nessa tarefa de aproximação. Claro, não poderia deixar de agradecer ao meu colega e amigo Roberto Goidanich, que quando eu era, como ele disse, enfim, estava no Mercosul em Brasília, quebrou muitos galhos meus negociando comunicados a todo momento e tudo que a gente pedia. Queria também, enfim, saudar os empresários e demais assistentes que estão aqui.
É para mim uma honra, naturalmente, e um prazer estar aqui para participar dessa série de diálogos. Gostaria, uma vez mais, de felicitar a FUNAG e a FIENG por esse longo ciclo de palestras, que hoje chega à sua 30ª palestra, segundo eu entendo, né? É uma iniciativa que é muito bem sucedida de diálogo de diplomacia pública e que demonstra, eu acho, enfim, a abertura do Itamaraty para um diálogo que é necessário com a sociedade, em especial com o setor produtivo brasileiro, que é quem faz o Brasil crescer. Um detalhe que talvez não saia aí do currículo que o nosso amigo leu é que meu lugar de nascimento consta como São Paulo, mas na realidade eu sou mineiro, né? As minhas raízes estão em Minas, na pacata Andrelândia do meu pai, em Conselheiro Lafayette, da onde veio minha mãe, e em Belo Horizonte, onde, graças à educação recebida no Colégio Santo Antônio, que muitos de vocês também ou estudaram ou conhecem, eu construí a base dos meus conhecimentos. Então, na realidade, eu sou mineiro de coração e de vivência. Eu nasci em São Paulo, curiosamente, no dia 25 de janeiro, que é o dia da cidade de São Paulo, mas com um ano já estava em Minas, que é da onde eu realmente considero que vim. Eu começo por uma afirmação que eu fiz durante a minha sabatina no Congresso Nacional e que eu tenho repetido à exaustão em todo e qualquer momento em que eu falo com argentinos ou brasileiros, né? Mas é que eu acho que nunca é demais repetir essa afirmação. E a afirmação é que a relação Brasil-Argentina é uma relação essencial e estratégica, que serve aos interesses permanentes do Brasil e tem trazido benefícios concretos para o país e para a sociedade brasileira. E eu tenho certeza que a Argentina pensa o mesmo da relação com o Brasil. Interessa ao Brasil o crescimento e a prosperidade da Argentina e também interessa à Argentina o crescimento e a prosperidade do Brasil. Eu sempre escutei, ao longo dos anos, uma afirmação de que a cada 1% que o Brasil cresce, a Argentina cresce automaticamente 0,25%. Eu não sei se existe qualquer ciência nesses números, mas eu acho que é evidente que os benefícios mútuos do crescimento são evidentes e são indiscutíveis. Eu não gostaria de fazer um longo histórico das relações Brasil-Argentina, mas alguns detalhes eu acho que vale a pena comentar, né? O primeiro deles é que as origens, na realidade, se confundem com o próprio estabelecimento dos dois países. Ainda em 1821, o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarve foi pioneiro em reconhecer a independência da Argentina, antes mesmo da nossa independência como Brasil. E, no sentido inverso, a Argentina, então, as Províncias Unidas do Rio da Prata, foi o primeiro estado a reconhecer a independência do Brasil em junho de 1823. Eu tenho consciência de que o meu colega Nestor Foster disse que foi os Estados Unidos, mas como eu sou embaixador junto à Argentina, eu puxo a sardinha para o meu lado para dizer que a Argentina foi o primeiro a reconhecer o Brasil. Mas, apesar desses vínculos originários, durante mais de 150 anos, Brasil e Argentina, por assim dizer, viveram, se não de costas um para o outro, pelo menos de lado um para o outro. Entre a rivalidade e a indiferença, poucos foram os períodos de uma cooperação efetivamente sustentada. E dou um exemplo disso. Entre a visita de Getúlio Vargas ao Brasil, em 1935, e a visita do presidente Figueiredo ao Brasil, em 1980, passaram-se 45 anos sem que qualquer presidente brasileiro visitasse a Argentina. Houve encontros, por exemplo, um encontro na fronteira em Uruguaiana, em 1961, 62, se não me engano, mas durante 45 anos nenhum presidente brasileiro visitou a Argentina, né? Então, pouca gente se dá conta que, na realidade, somente a partir de meados da década de 1980 é que o padrão das relações entre os dois países adquire estabilidade em um contexto de cooperação, né? E essa moldura nova e reforçada para as relações Brasil-Argentina foi moldada principalmente nos 6 anos, que veio desde 1985, quando os presidentes Sarney e Alfonsín assinaram a Declaração de Iguaçu, que no ano passado completou 35 anos, e 1991, quando do então governo do presidente Fernando Collor no Brasil, governo Menem na Argentina, foi criado o Mercosul e também foram assinados os chamados acordos nucleares, né? Um acordo que cria a ABAC, que é a Agência Brasileira Argentina de Contabilidade, Controle e Materiais Nucleares, também o acordo quadripartite Brasil-Argentina, ABAC e Agência Internacional de Energia Atômica. Então, é graças a essa visão estratégica da relação que emerge a partir daí
que nós construímos, ao longo das últimas 3, 4 décadas, um sólido patrimônio conjunto, um relacionamento com muita densidade, que estende por praticamente todas as áreas cobertas por políticas públicas, e que, no fundo, vai muito mais além do que isso, na medida que, nesse período, também as nossas sociedades, nossos povos, nossos empresários, nossos investidores se aproximaram. Eu lembro que, no ano passado, os presidentes Jair Bolsonaro e Alberto Fernandes tiveram um encontro virtual justamente para comemorar os 35 anos da Declaração do Iguaçu. Este ano houve um novo encontro virtual, dessa vez um encontro de cúpula do Mercosul, em que nós celebramos os 30 anos da criação do bloco, né? E, em breve, acho que nós também teremos uma cerimônia comemorativa, que provavelmente será virtual, isso aí não está definido, para comemorar juntos, o Brasil e a Argentina, os 30 anos da ABAC, né? É desnecessário dizer que nos últimos ano e meio, desde março do ano passado, todos nós sofremos com profundas restrições a reuniões, a contatos presenciais, tanto em nível bilateral quanto no nível do Mercosul, né? E a gente espera retomar essas reuniões no breve espaço de tempo, porque só assim, olho no olho, que a gente se aproxima, que se facilita a busca de cooperação, a busca de soluções. Mas ainda assim foi possível manter alguns contatos entre as autoridades dos dois países. Ainda antes da eclosão da pandemia, em fevereiro do ano passado, o chanceler Felipe Solá esteve no Brasil e encontrou com o então ministro das Relações Exteriores. Este ano, o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, esteve aqui na Argentina. Também, ano passado, o ministro da Defesa argentino visitou o Brasil. Já neste ano, os ministros de Ciência e Tecnologia fizeram uma reunião virtual e também houve um encontro, uma visita do ministro da Agricultura da Argentina, Luiz Pasterra, ao Brasil. Também na área militar, os comandantes dos exércitos do Brasil e da Argentina tiveram um encontro presencial à margem de uma operação conjunta que se chama Arandu, né? E, mais recentemente, o nosso chanceler, Carlos França, e o ministro Solá tiveram uma reunião à margem da posse do novo presidente do Equador, né? Como você sabe, nós temos uma longa fronteira compartilhada com a Argentina, uma fronteira de 1.261 quilômetros, que seria uma fronteira considerável para padrões europeus. Por exemplo, a fronteira entre a França e a Alemanha tem 450 quilômetros somente. Agora, para os padrões do Brasil, padrões continentais do Brasil, não é nem de longe a fronteira de maior extensão, né? Supera apenas fronteiras com o Uruguai e Guiana Francesa. Guiana Francesa e Suriname, perdão. Apenas para efeito de cooperação, a nossa fronteira com a Bolívia tem 3.423 quilômetros. Apesar disso, de não ser nem de longe a maior, é a nossa fronteira internacional terrestre mais dinâmica, registrando o maior intercâmbio comercial e de pessoas que qualquer outra fronteira terrestre. E eu falo aqui de fronteira terrestre, mas, na realidade, ela de terrestre tem muito pouco, né? Que são só 25 quilômetros de fronteira, que fica ali naquela reunião de Bernardo Urigoyen, do lado de cá, Dionísio Cerqueira e Barracão, Santa Catarina e Paraná, porque os mais de 1.200 quilômetros disso são rios, né? Então, a parte terrestre dessa fronteira é apenas 1,9% da fronteira com aquele país. O que quer dizer isso? Quer dizer isso que todo o comércio, intercâmbio de pessoas com o nosso principal sócio comercial na região e terceiro maior sócio, desde a perspectiva argentina, pelo menos, e da perspectiva brasileira, da perspectiva argentina, nós somos o principal sócio, né? São feitos por barco, avião, por pontes. Então, nos surpreende que esses dois temas, o uso dos rios e pontes internacionais, ocupem um papel central na nossa política de fronteiras com a Argentina. Nós temos uma discussão muito profícua e intensa para tratar da hidrovia Paraguai-Paraná, que está tendo uma certa crise no momento, dada a escassez de chuva em toda essa bacia, mas que é importantíssimo para o escoamento de produção e comércio internacional do Paraguai, da Bolívia e de partes do Brasil e também da Argentina, né? Nós temos hoje 3 principais pontes, uma uruguaiana, Passo de los Libres, São Borja, Santo Tomé, Foz do Iguaçu, Porto Iguaçu, e, como eu disse, é muito pouco, dada a extensão da fronteira entre Brasil e Argentina. E, por isso, nós já estamos estudando há tempos a construção de 3 novas travessias e já começamos, e creio eu, começamos as obras já no ano que vem, de uma nova ponte ligando
Porto Xavier, no Rio Grande do Sul, e San Javier, na província de Corrientes, na Argentina. Para conhecimento dos senhores, nós temos 2 consulados na fronteira com a Argentina, um em Porto Iguaçu, o outro em Passo dos Livres, e um consulado honorário em Santo Tomé, justamente para administrar esse grande fluxo de comércio, de cargas e de pessoas. E essa rede brasileira, que se junta também outros consulados que a gente tem aqui em Buenos Aires e Mendoza, em Córdoba, foi essencial durante os meses mais difíceis na pandemia no ano passado, quando nós tivemos que evacuar para o Brasil milhares de brasileiros, quase todos pela fronteira. Então, foi muito instrumental. No campo de ciência, tecnologia e inovação, e eu entendo, e eu peço paciência a todos, eu chegarei na parte econômico-comercial, mas como é a mais importante para vocês, eu deixei por último. No campo da ciência, tecnologia e inovação, as instituições do Brasil e da Argentina cooperam há mais de 50 anos, nas mais diversas áreas, com destaque para biotecnologia, nanotecnologia, espaço nuclear e a agenda digital. Como eu disse antes, no início dessa exposição, os ministros da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil e Argentina se reuniram em março último para revisar a agenda de cooperação bilateral, né? E o que se acordou nesse momento é fazer uma série de reuniões setoriais, né? E a primeira dessas reuniões setoriais, como não poderia deixar de ser, dada, enfim, a situação no momento, foi dedicada aos avanços científicos no enfrentamento da Covid, que aconteceu recentemente. Envolveu pesquisadores brasileiros e argentinos nas seguintes áreas: sequenciamento genômico, vacinas e imunoterapias, né? As próximas serão dedicadas aos temas de cooperação espacial e nuclear, né? E a expectativa de ambos os ministérios é discutir os resultados desses encontros técnicos por ocasião de uma segunda reunião do Comitê Executivo Bilateral em Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente espera se reúna lá para o meados do ano, em julho, né? Com o apoio do MCTI, o Itamaraty, a embaixada, tem também buscado ir além dessa diplomacia científico-tecnológica tradicional, né? Nossa intenção é também trabalhar em prol da internacionalização do sistema de inovação brasileiro, né? Para, assim, contribuir para a geração de um emprego qualificado e para a ampliação da competitividade da economia nacional. Uma das iniciativas nessa vertente é um estudo que a Embaixada está fazendo sobre startups brasileiras que atuam no agronegócio, as famosas agtechs, que apresentaremos muito em breve, né? Temos a expectativa de que esse estudo possa prover às empresas brasileiras de informações relevantes acerca do potencial do setor agroalimentar argentino, oportunidades essas que poderão ser melhor exploradas com o apoio do setor de promoção comercial da Embaixada, o SECOM, sobre o qual falarei um pouco mais adiante, porque acho que isso é importante, inclusive, em função de algumas das respostas das perguntas que eu recebi, né? Hoje, há no Brasil 1.500 startups no agro. Desse total, segundo o nosso levantamento, 143 estariam em Minas Gerais, um estado que, como todos nós sabemos, conta também com 2 das mais prestigiosas universidades voltadas para o agro, são Lavras e Viçosa, assim como 2 importantes centros de pesquisa da Embrapa, milho e sorgo em Sete Lagoas, gado leiteiro em Juiz de Fora. Os acordos nucleares, como eu disse, têm um simbolismo muito profundo na relação bilateral, porque eles representam, junto com o Mercosul, como eu falei, um período, não um período, o turning point da superação de um período de desconfianças entre o Brasil e a Argentina e o início dessa nova dinâmica que eu comentei no início das relações bilaterais, né? Agora, existe também um ponto de vista prático, né? Do ponto de vista prático, a parceria com a Argentina e a criação da BAC abriram espaço para o nosso desenvolvimento tecnológico dos usos pacíficos da energia nuclear, em especial geração de energia e uso medicinal. Isso acontece de 2 formas, né? A primeira é a parte referente à BAC, a Agência Internacional de Energia Atômica, né? Esses acordos permitiram dar à comunidade internacional garantias de não proliferação, ou seja, que Brasil e Argentina não tentariam desenvolver armas nucleares. E eu chamo a atenção para o fato que esse modelo da BAC, que é muito inovador, né, de inspeções conjuntas e cruzadas, é reconhecidamente
é reconhecido por ser inovador, por ser eficiente no campo da não proliferação, talvez seja único no mundo também e suscita muito interesse, né? Por outro lado, também abriu as portas para uma cooperação científica e comercial com o setor nuclear argentino, com destaque para a empresa argentina Invap, que é uma empresa lá de Bariloche, que presta importante contribuição para o projeto do reator multipropósito brasileiro, o RMB. Para quem não conhece, o RMB está sendo construído e, uma vez terminada a sua construção, poderá suprir praticamente todas as nossas necessidades de isótopos radioativos para uso médico, para o tratamento de câncer, por exemplo, e também outras aplicações importantes na pesquisa científica. Na mesma linha, temos uma cooperação muito profícua na área espacial, né? Uma vez mais do lado argentino, por meio da Invap, que domina a tecnologia satelital de pombo. Uma parte importante dos técnicos e cientistas brasileiros que trabalham nessa área fez treinamento na Invap e até hoje recebem orientações e cooperação, mesmo depois de vencidos os contratos. Para mim, então, não deixa de ser um pouco surpreendente, eu acho que o meu antecessor também fazia questão sempre de fazer a propaganda da Invap, o pouco que é conhecido da Invap, que tem uma estrutura muito peculiar, que é uma empresa estatal do governo provincial, não é uma empresa estatal do governo local, mas que tem uma autonomia de criação e de pesquisa muito grande. Outro setor em que a relação passou por uma mudança qualitativa muito grande, obviamente, o de defesa, principalmente porque até meados da década de 70 predominava uma lógica de rivalidade, desconfiança, hipóteses de conflito, coisas como tal, né? Mas desde o final da década de 70, no fundo, com, enfim, a superação do diferendo de Itaipu, né, e todos aqueles novos fatos da década de 80, nós conseguimos virar a página, né, e chegar a um cenário atual em que não há qualquer hipótese minimamente realista de conflito entre os dois países. Pelo contrário, nós temos um programa de cooperação que inclui treinamento e capacitação de dezenas de militares dos dois países todos os anos, algo que ajuda a construir vínculos que esses militares mantêm pela vida inteira, inclusive quando chegam ao alto escalão. E eu vejo muitas vezes como os militares, hoje em dia, inclusive o comandante, por exemplo, do Exército, conhecem vários militares brasileiros e mantêm contato com esses militares, algo que é essencial para a construção da confiança, né? Além disso, são feitas manobras militares conjuntas. Acho que o maior exemplo disso é a Operação Arandu, que é feita a cada 3 anos de modo presencial, mas existem outros exercícios prévios. Foi feito ano passado, no Brasil. Naquela ocasião, milhares de militares brasileiros, colegas argentinos, fizeram exercícios de terra, né? Agora, do ponto de vista comercial e da indústria de defesa, eu acho que já começamos a fazer muita coisa e ainda há muito a se fazer, né? Eu não sei se é do conhecimento de todos, mas nós já temos resultados concretos, por exemplo, no cargueiro militar KC-390, fabricado por Embraer, que tem partes desse cargueiro que são feitas aqui na Argentina, na fábrica argentina de aviões FADEA, que é em Córdoba, né? E nós também temos uma oportunidade em veículos blindados, né? Eu comentei que o ministro da Defesa foi ao Brasil ano passado, e ele foi ao Brasil justamente a Minas Gerais. Ele foi à fábrica da Iveco, em Sete Lagoas, onde ele foi visitar a linha de produção do blindado Guarani, que é um veículo blindado sobre rodas, né? E que a Argentina tem interesse em comprar. Hoje mesmo, essa semana, foi o Dia do Exército Argentino, e tem um desses blindados Guarani que nós trouxemos do Brasil para não apenas participar das comemorações, mas também mostrar suas capacidades. Então, isso também é algo que envolve diretamente o Estado de Minas Gerais e que é promissor, né? Também na área dos submarinos, todos lembram como, infelizmente, há alguns anos a Argentina passou por um drama com o desaparecimento do submarino San Juan, e naquela ocasião a Marinha do Brasil o ajudou no que foram, infelizmente, infrutíferas operações de busca e salvamento, mas nós temos tido contatos preliminares para ver se a gente pode cooperar com a Argentina no restabelecimento da capacidade submarina da Armada, da Marinha Argentina. Lembrando que nesse processo, né, de aprofundamento da cooperação e conhecimento mútuo de temas de defesa, o Brasil conta aqui na Argentina, em Buenos Aires, nesta nossa embaixada, com adjutâncias militares das 3 Forças Armadas
de Buenos Aires, que nos ajudam de forma fundamental para fortalecer nossos vínculos nessa área. Sem falar que, do ponto de vista estratégico, nós compartilhamos o Atlântico Sul e compartilhamos o objetivo de mantê-lo uma região livre de conflitos, né? Turismo. Turismo é algo que praticamente não acontece nos dias de hoje, né? Então, infelizmente, é difícil falar da atualidade ou mesmo do ano passado. Mas eu queria lembrar aos senhores que, antes da pandemia, o Brasil recebia cerca de 2 milhões de argentinos por ano. Ou seja, 1 em cada 3 turistas estrangeiros que visitavam o Brasil era argentino. No sentido inverso, 1,5 milhão de brasileiros visitavam a Argentina a cada ano. Também o maior contingente de visitantes recebidos pelos nossos países, nossos vizinhos. Isso demonstra que, além da proximidade geográfica, e que para turismo nem é tão próximo assim, porque chegar mesmo até Santa Catarina são 2.000 quilômetros, né? Existe uma grande afinidade entre os nossos povos. Superados os entraves impostos pela pandemia, acho que existem grandes oportunidades de promoção de turismo. E acho que aqui também há um espaço maior para Minas Gerais, né? O turista típico argentino, na realidade, gosta de ir para a praia, né? Mas eu acho que sempre dá para combinar cidades históricas de Minas Gerais, que estão muito bem preservadas, são excepcionais. O meu irmão, que é de Entre Rios de Minas, fica perto de Tiradentes. Tiradentes é maravilhosa, Ouro Preto, Mariana, Congonhas. Todos esses destinos são relativamente pouco vendidos na Argentina e acho que há espaço aí também. Chegando, então, um pouco na parte econômica, comercial, de investimentos e no Mercosul. Antes de falar da área bilateral, seria um pouco ter uma fotografia do que é a Argentina, né? A Argentina, na realidade, é um país muito grande, e as pessoas às vezes confundem Buenos Aires com a Argentina, não se dão conta disso, né? É o segundo país em extensão territorial da América do Sul e o 8º no mundo, né? E com um pouco menos de 2,8 milhões de quilômetros quadrados contra os nossos 8,5 milhões de quilômetros quadrados. É relativamente pouco povoado, tem 45 milhões de habitantes e tem uma imensa riqueza em agricultura, mineração e energia e um grande potencial de desenvolvimento, né? E a gente, como brasileiro, tem uma forte tendência a confundir a Argentina com a cidade de Buenos Aires, né? Mas essa confusão tem até algo de verdade no caso argentino, já que dos 45 milhões de habitantes do país, 13 milhões, alguns dizem que até 15 ou 17, vivem entre a cidade de Buenos Aires e a área metropolitana de Buenos Aires, que já é na província de Buenos Aires, que são uns 20 e poucos municípios, né? A situação argentina econômica já era um pouco complicada antes da pandemia e se agravou muito, tanto com a pandemia quanto nas medidas que foram necessárias tomar para enfrentar a pandemia, né? Então, o PIB argentino foi de 388 bilhões no ano passado, e aí correspondeu a uma queda de 10% em relação a 2019, a maior em quase 20 anos, né? Então, isso significa que somente em 2001, 2002, como vocês recordam, na grande crise, que houve uma queda de quase 12%, a Argentina retrocedeu tanto em termos de crescimento econômico, de produção econômica. Mas 2021, apesar da permanência da pandemia, tem trazido sinais positivos, né? Ainda que só comparado com o ano passado, né? Produção industrial, nos 3 primeiros meses do ano, apresenta um crescimento sobre igual período do ano anterior, que é de 12% em média, mas com picos de 90% para máquinas agrícolas. Esse foi um grande ano a agricultura na Argentina, e 113% para motocicletas, né? A previsão de crescimento desse ano vão de 44,5%, que consta do FMI, do orçamento. Pode ser que seja um pouquinho mais, né? Ano passado, por exemplo, se previa que a queda do PIB seria de 12%, acabou sendo de 10%, né? Em matéria fiscal, na linha do que aconteceu na maioria dos países durante a pandemia, houve, ano passado, um crescimento muito importante do déficit primário, que passou de 0,4% para cerca de 6,5% em 2020, claro que resultado, exemplo do Brasil e de outros países, dos gastos com a pandemia, com o auxílio do governo a empresas, à população, e também da queda da arrecadação. Enfim, naquela ocasião, e algumas ainda permanecem, foram anunciadas medidas de emergência
para enfrentar essa situação, entre as quais houve tabelamento de preços, certos programas de incentivo creditício e fiscal a empresas e trabalhadoras, além de auxílio financeiro direto à população de baixa renda. Agora, falar da Argentina, da situação da Argentina, é falar também um pouco da dívida externa, que tem sido um problema recorrente do país, né? E de uma severa restrição externa em função disso, que também tem sido um problema recorrente do Brasil, né? As restrições externas da Argentina significam que hoje o país tem um nível de reserva líquida na casa dos 6 bilhões de dólares, né? E tem muito dificuldade de acesso a financiamento externo. As reservas oficiais passam de 40 bilhões, mas isso inclui enfim, o swap com a China, que só o swap com a China são quase 20 bilhões de dólares, enfim, caixas de conta corrente, enfim, depósitos em dólar, que aqui é permitido a conta em dólar, né? E eu chamo a atenção por isso, porque isso é bastante relevante para depois a gente falar do comércio bilateral, né? Essa situação de severa restrição externa gera restrições importantes de acesso ao mercado de câmbio local, inclusive para pagamento de importações, dívidas, dividendos ou lucros, né? E a situação, de certa forma, explica, não justifica, mas explica, em boa medida, as restrições administrativas ao comércio exterior, que impactam muitas vezes diretamente as compras do Brasil e, enfim, talvez alguma das empresas dos que nos estão assistindo, né? A dívida soberana da Argentina é de 332 bilhões de dólares, que equivale a 100% do produto interno público. O primeiro passo acho que foi dado para a solução do problema da dívida ainda no ano passado, né? Quando o governo chegou a acordo com 93% dos credores privados, né, os bonistas privados da dívida externa com jurisdição fora da Argentina, jurisdição exterior, e reestruturou 90% dos 66 bilhões devidos a esse grupo. Outra parcela importante da dívida, mas sujeita à lei local, né, que no valor de 42 bilhões, mais ou menos, também foi reestruturado, né? E, com isso, a Argentina mais ou menos economizou 41 bilhões de dólares, se você contar o período até 2024, no pagamento de juros e alívio de capital, né? Esses dois passos foram muito importantes, mas eles têm que ser completados, né? E eles têm que ser completados pela negociação com o FMI, que é uma negociação em curso, e também em uma renegociação com o Clube de Paris, né? Em ambos casos, essa resolução dessas duas frentes são vistas como fundamentais para restabelecer a confiança dos investidores na Argentina e dar uma perspectiva de longo prazo, né? Inicialmente, enfim, a gente não sabe exatamente como está a negociação, até porque a negociação é uma negociação confidencial, mas a ideia inicial era fechar até abril, porque havia um vencimento importante do Clube de Paris de 2,4 bilhões, agora, 31 de maio, que efetivamente aconteceu. Mas nós estamos aqui no processo quase pré-eleitoral, há eleições para metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado no final do ano. Então, a tendência que a maioria dos analistas aponta é para, enfim, uma resolução depois das eleições, mais para o final do ano, né? De toda forma, no caso específico do Clube de Paris, a parcela de 2,4 bilhões venceu no dia 31, há 3 dias atrás, né? Eles têm 60 dias para tentar resolver outra coisa, do contrário, poderia ser decretada uma moratória. De toda forma, percebe-se também da parte do FMI, inclusive em contatos com o FMI, declarações e autoridades do FMI, que existe uma compreensão de que o momento é distinto de um momento normal, né? Que um país que já estava enfim, afetado do ponto de vista econômico, com a pandemia, isto foi muito exacerbado, né? Passando, então, do cotidiano econômico argentino para a nossa relação comercial, né? E pelo teor das perguntas, dá a impressão de que isso está muito mal, né? Mas, dadas as circunstâncias atuais, eu diria que tanto comércio quanto investimento estão relativamente bem. Poderiam ser muito melhores, mas estão relativamente bem, né? Eu queria lembrar aqui um pouco, que eu acho que já foi relembrado pelo Sacioto antes, né? Que o nosso comércio com a Argentina é um comércio de altíssima qualidade, e de parte a parte, né? E talvez com nenhum outro país do mundo
o intercâmbio bilateral seja qualitativamente tão bom, já que é uma prevalência de bens industriais de um lado e de outro. Bens manufaturados representam, em geral, para o Brasil, mais de 90% das nossas exportações e cerca de 80% das exportações da Argentina para o Brasil, né? E um detalhe que eu acho que é relevante é que essa qualidade implica também que o comércio acaba sendo muito mais sensível às variações econômicas dos dois países, né? Por exemplo, quem é de Minas e tem a fábrica da Fiat em Betim sabe que mais de 50% do intercâmbio bilateral corresponde ao setor automotivo, que é um setor que é altamente influenciado pelo crescimento econômico, né? Quando há um baixo crescimento econômico interno no Brasil, por exemplo, a queda de vendas de automóveis, como também acontece na Argentina, né? Eu estou seguro, portanto, que a volta do crescimento econômico nos dois países, que vai acontecer esse ano, que eu espero seja sustentada, permitirá também uma maior retomada do dinamismo do comércio bilateral, né? É claro que há problemas, né? E ainda estamos muito longe do livre comércio idealizado pela ocasião da criação do Mercosul, já que sobrevivem uma quantidade bastante importante de barreiras não tarifárias entre os dois países, né? Mas tanto aqui na Embaixada em Itamaraty, tanto aqui na Embaixada em Buenos Aires, quanto no Itamaraty, em Brasília, né? O Ministério da Economia, especialmente o secretário de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, FENDID, nós trabalhamos diuturnamente para reduzir e eliminar essas barreiras. Aqui apenas um exemplo do campo agrícola. Graças ao trabalho técnico que foi iniciado ano passado entre os dois ministros da Agricultura, foram removidas mais de 50 barreiras de parte a parte, né? E nós também ajudamos esse processo, inclusive que nós temos aqui uma didância agrícola, uma DIDA agrícola muito ativa, né? E que trabalha o tempo todo para diminuir tarifas, né? As restrições administrativas, como licenças automáticas, dificuldade de acesso ao mercado de campos, elas existem, continuamos trabalhando para reduzir, né? E aqui eu peço, já me antecipando as perguntas, aos empresários executivos que nos escutam e que não deixam de informar ao governo brasileiro sobre as dificuldades que confrontam, né? A gente, sabendo isso, a gente tenta ajudar. Nem sempre a ajuda chega na mesma proporção e na mesma rapidez necessária, mas a gente sempre tenta ajudar, né? Segundo os dados do INDEC local, né, em 2020, as compras argentinas no Brasil somaram 8,9 bilhões, no sentido contrário, a Argentina exportou para o Brasil 7,96 bilhões, e nós tivemos um superávit comercial de 1 bilhão. O Brasil continua sendo o principal parceiro comercial da Argentina, e a Argentina é o nosso terceiro parceiro comercial. Uma vez mais, a gente não pode negar a realidade. A realidade é que nosso comércio bilateral com a Argentina já chegou a quase 40 bilhões de dólares. Isso foi lá em 2011, né? E ano passado chegou em 16 bilhões. Mas não há alternativa senão continuar trabalhando para reverter essa tendência, sempre conscientes de que o crescimento de ambos os países é essencial para isso, né? Sinais de recuperação no comércio internacional argentino nesse começo de ano, e não apenas com relação ao ano passado, que tem uma distorção muito grande em função dessa quarentena muito dura que eles sofreram aqui, né? Em abril, por exemplo, a corrente de comércio argentina totalizou 10,8 bilhões de dólares, um crescimento de 49% com relação a abril de 2020. Em relação a abril de 2019, também um crescimento de 15,7% nas exportações e 11,9% nas importações. Agora, com os dados do Brasil, né? Se tomamos os dados do Ministério da Economia, né, a corrente de comércio cresceu 43,7% de janeiro a maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. É óbvio que o ano passado foi um ano ruim pela pandemia, mas ainda assim cresceu também quase 3% com relação ao mesmo período de 2019, né? Quando não havia pandemia. Então, está havendo um crescimento mesmo em função aos níveis pré-pandemia, né? E as exportações brasileiras, eu acho que também isso é muito relevante, né? Apesar das barreiras, cresceram 55% com relação ao ano passado, 55%, né? E 12% com relação a 2019. Um crescimento de 12% com relação ao ano pré-pandemia, algo muito auspicioso que a gente deveria tomar nota e ficar otimista.
Os números de Minas também sofreram bastante. Os números que eu tenho, eu espero sejam os mesmos números de vocês, é que essa corrente de comércio também, exemplo que aconteceu com o Brasil, está em queda, né? Registrou 2,7 bilhões em 2018, 1,7 bilhão em 2019 e 1,2 bilhão em 2020, uma queda em 2020 de 36,8%, um ano de pandemia, eu acho que é um pouco natural, né? E a balança é sempre superavitária para Minas, né? Foi de 38 milhões em 2018, 114 milhões em 2019 e 86 milhões em 2020, né? As exportações principais, eu estou aqui um pouco rezando o Padre Nosso, ensinando o Padre Nosso ao vigário, mas os principais setores foram metais das exportações de Minas para a Argentina, foram metais e obras, 33%, material de transporte, que eu presumo sejam carros, 26%, máquinas, aparelho e material elétrico, 13%, produtos da indústria química e conexa, 3,48%. Eu escutei aqui que a Argentina é o principal destino das manufaturas mineiras, e esses números meio que comprovam isso, né? No sentido oposto, as principais importações de Minas, uma vez mais, material de transporte, eu acho que o principal deve ser talvez um dos principais, o Cronos, que é fabricado pela Fiat aqui na Argentina, né, com 37,42%, e aí produtos menores, com uma participação menor, como produtos das indústrias alimentares e bebidas, com 15%, produtos vegetais também com 15%. A pauta argentina é um pouco mais diversificada e com maior presença também do agronegócio, né? Lembrando, eu acho que aqui o peso da Fiat no comércio bilateral talvez seja um peso bastante grande. Nós não tivemos acesso a dados por companhia, mas o fato de que há material de transporte entre os principais itens de importação e exportação parece indicar que existe aí uma complementariedade entre a indústria automotiva de Minas Gerais e da Argentina. Capítulo de relacionamento do Brasil, de Minas com a Argentina sobre investimentos, né? Aqui eu acho que a gente tem que lembrar que, para muitos empresários dos dois lados da fronteira, a primeira experiência de internacionalização vem justamente o Brasil para empresas argentinas e a Argentina para empresas brasileiras, né? E há uma presença hoje muito importante de investimentos brasileiros na Argentina e vice-versa, gerando empregos de qualidade, né? Os dados de investimento são sempre dados complicados, porque às vezes o investimento passa por paraíso fiscal, às vezes tem uma origem distinta, então você tem que fazer um levantamento que vai bem além dos números do Banco Central. Mas as estimativas nossas aqui da Embaixada, do nosso setor comercial, é de que estão na Argentina aproximadamente 150 empresas brasileiras que têm um estoque de investimentos de 17 bilhões e que geram 53 mil empregos. É muita coisa, por exemplo, muito maior do que os investimentos chineses na Argentina. No sentido inverso, mais de 60 empresas argentinas operam no Brasil, com estoque que supera 10 bilhões de dólares e geram, essas empresas, 43 mil empregos diretos, né? Fizemos aqui uma pequena pesquisa com relação a Minas Gerais e a gente chegou a pelo menos 4 empresas mineiras instaladas na Argentina, gerando um número substancial de empregos. A primeira delas é a Coteminas, que já opera na Argentina desde 1998, com a fábrica em Santiago del Estero, estoque de investimentos 55 milhões. A Algartec de software, com filial em Buenos Aires desde 2005. A Localiza, que tem a locadora de carros, né, que tem sede em Buenos Aires, com 20 milhões de investimentos. E a Tora Transporte, com sede em Buenos Aires, filial na província de Córdoba. No sentido inverso, nós detectamos pelo menos 5 empresas que têm presença direta em Minas Gerais. Uma delas é muito conhecida, outras estão menos, né? Uma é a Decoagro, do setor agroindustrial, em Monte Belo, a Cresud, do setor agrícola, em Januária, a Arco, que é uma gigante alimentícia, que adquiriu recentemente uma fábrica de biscoitos em Contagem, e a Tetint, que enfim, não sei se é a principal, mas se não for a principal, uma das principais acionistas da Uzi Minas, com 39,6% de participação. Nós temos também um investimento da Corporação América, que é esse grupo de aeroportos que, enfim, gere o aeroporto de Brasília, do grupo Ionerquian, na Unitec Semicondutores em Ribeirão das Neves, que infelizmente ainda não começou a operar quando saiu
sócio tecnológico não foi possível ainda substituí-lo. Lembro ainda que o Mercado Livre, que pouco as pessoas talvez não se deem conta, é uma empresa argentina, também anunciou que instalará um centro de distribuição em Extrema. E a empresa estima que aí serão criados 1.500 empregos diretos e indiretos. Mesmo durante a crise econômica aqui na Argentina, não se verifica um movimento de retirada ou de desinvestimento de empresas brasileiras no mercado. As retiradas que houve ou que poderão ocorrer no curto prazo respondem muito mais a processos internos da companhia, por exemplo, Petrobras e JBS, do que às dificuldades no mercado local. Eu não sei, Roberto, ainda tem um tempinho mais? O tempo que quiser, com todo prazer, fique à vontade. Prometo que estou chegando ao fim. Apesar dos meus antecedentes do Mercosul, né, eu não cuido mais do Mercosul, né, então não caberia fazer aqui uma ampla discussão do Mercosul, até porque eu entendo que, enfim, quem cuida diretamente do Mercosul na Secretaria de Estado, no Itamaraty, já fez palestras neste mesmo ciclo e certamente poderiam ser convidados a fazer outras, uma vez que certas negociações cheguem a bom termo, né? Mas eu dediquei, obviamente, uma vida profissional ao Mercosul, grande parte dela, e eu tenho um enorme carinho pelo Mercosul, né? E a primeira coisa que eu queria dizer é que, embora esse pilar econômico seja o eixo central sobre o qual foi construído o Mercosul, eu considero que todo e qualquer processo de integração profunda é essencialmente uma construção política, fruto das prioridades e interesses de seus membros. Ou seja, a União Europeia foi criada com essa base econômica comercial, mas essencialmente a ideia era não repetir os erros do passado e evitar conflitos, né? Então, para mim, se o único resultado do Mercosul tivesse sido a superação da rivalidade entre Brasil e Argentina, que, como eu disse, foi uma rivalidade de 100 e tantos anos, e a mudança do paradigma da nossa relação já teria sido êxito suficiente. O Mercosul acho que tem êxitos próprios, né? E é muito mais, né? E tem também essa agenda diversificada com resultados em praticamente todas as áreas e domínios de política pública. E, recentemente, eu acho que é coisa de 2 meses atrás, durante justamente a cúpula extraordinária do Mercosul, foi lançado o Estatuto de Cidadania do Mercosul, né? Que reúne os direitos e benefícios garantidos pelo bloco em matéria de circulação de pessoas, integração fronteiriça, trabalho, emprego, seguridade social, educação, defesa do consumidor, etc. A gente pode viajar, por exemplo, com as carteiras de identidade nacionais praticamente a todos os países da América do Sul. Isso é um acordo que surgiu no Mercosul, né? Graças ao Mercosul você pode fazer isso. Graças ao Mercosul você pode contar tempo de aposentadoria num lugar no outro, né? Então isso é uma coisa muito importante. No contexto da pandemia também lá há um tema que conhece muito bem o Roberto, que é o FOSEM. Houve uma linha especial do FOSEM de 16 milhões de dólares para o combate à Covid nos países, né? Então é uma coisa bastante importante. Também no campo da integração econômica as conquistas são muito relevantes, né? O comércio entre os 4 sócios ampliou numa proporção enorme, né? Só lembrando, né, passou de 4,5 bilhões de dólares em 91 para 33 bilhões de dólares em 2019, né? Que é o último ano comum. Mas isso aqui, não se esquecendo que eu comentei, que o comércio com a Argentina em 2011 foi de 40 bilhões. Né? Possivelmente o comércio intra-Mercosul como um todo, nesse ano, tenha chegado bem perto dos 50 bilhões de dólares, né? Apesar desses êxitos, é óbvio que é necessário seguir aperfeiçoando, né, o Mercosul, como os países têm buscado fazer nos últimos anos, e retomando a vocação do bloco para a integração econômica e a inserção competitiva no mundo. E aí há uma tentativa de implementar 2 promessas que não foram ainda cumpridas plenamente no processo de integração. A primeira é o livre comércio intra-zona, já falamos um pouco das barreiras não tarifárias, mas também há 2 setores do Mercosul que, como os senhores sabem, estão, por enquanto, fora da União Aduaneira, são setores de açúcar e automotivo, e são setores nos quais, bem por estímulo do Brasil, nós voltamos à mesa de negociação, né? Só ter a abertura de tratar desses temas é muito importante, né?
A segunda promessa não cumprida plenamente no Mercosul é a transformação do bloco numa plataforma de inserção mais competitiva no mercado internacional. Na América do Sul, essa promessa foi cumprida, né? Enfim, se você juntar todos os acordos ao abrigo da ALAD entre os países da América do Sul, você tem virtualmente uma área de livre comércio dentro da América do Sul desde 2019, que era o último ano, acho que, se não me engano, do acordo no Mercosul com o Peru. Né? E foi impresso nos últimos 2, 3 anos também um novo dinamismo às negociações de acordos comerciais. Foram concluídos em 2019 o acordo com a UE e o acordo com a Associação Europeia de Livre Comércio, o EFTA, que estão na fase de revisão formal. Aí tem alguns desafios aí que todos conhecem, né? E também tem dado impulso no bloco às negociações com Canadá, Coreia do Sul, Singapura e Líbano, e diálogos exploratórios com Vietnã e Indonésia. Né? Nós também temos o objetivo, os senhores sabem disso, de alcançar novos patamares de produtividade, competitividade e abertura. Né? E, com vistas a isso, o Brasil propôs um exercício de revisão da tarifa externa comum, que é a mesma, enfim, essencialmente desde 1994, 95. Né? A tarifa externa comum do Mercosul é essencialmente a tarifa externa brasileira daquele tempo e não teve nenhum processo profundo de reformas desde então. Sempre houve mudanças pontuais nessas tarifas, existem também alguns regimes especiais, mas, enfim, uma revisão ampla jamais aconteceu. Queria terminar, então, falando um pouco do nosso setor comercial, que é o setor que pode melhor atender às demandas específicas dos membros das federações e empresas membros da FIENGS. Né? Vocês podem contar com a estrutura e os serviços prestados pelo nosso SECOM, que eu acho é o maior SECOM da nossa rede de embaixadas, que tem o trabalho e o dever de apoiar o processo de internacionalização das empresas brasileiras neste país, por meio de ações promocionais e assessoria comercial. No plano informativo, nós elaboramos aqui o nosso SECOM um guia, aquele famoso guia Como Exportar Para, né? Como Exportar para a Argentina, né? Que foi atualizado recentemente. Nele, os exportadores e investidores brasileiros encontram as informações práticas sobre as principais características da economia, da infraestrutura e das condições específicas do acesso ao mercado local. Esse guia, Como Exportar para a Argentina, pode ser acessado na página de internet da Embaixada, naquela aba de promoção comercial e investimentos. Né? O SECOM também coloca-se à disposição aos empresários mineiros para divulgar sua oferta exportável entre os importadores locais, bem como para prospectar o mercado argentino sob a inserção de produtos específicos. Tão logo quanto as condições sanitárias permitam, será possível também promover missões empresariais, participação de empresas e mineiros em feiras e exposições argentinas. O SECOM coloca à disposição dos empresários, igualmente, a sua experiência na realização de seminários, conferências, eventos, inclusive para degustação de produtos. Os empresários de Minas, portanto, poderão se valer dos benefícios de uma rede de networking muito densa que o SECOM construiu ao longo das décadas aqui na Argentina. O diálogo com Câmara de Comércio, entidades setoriais, enriquece o trabalho da inteligência comercial das empresas e amplia as oportunidades de negócio e investimentos. Portanto, fica aqui o convite, o nosso SECOM está à disposição e poderá ajudá-los no que for possível. Eu até teria mais coisa para falar, mas eu acho que a gente tem que dar um pouco de espaço para as perguntas. Eu queria, mais uma vez, dizer que foi para mim um prazer, uma honra estar nesse ciclo de palestras e agradecer a FIENG e a FUNAG. Obrigado. Nós é que agradecemos, a honra é toda nossa, foi brilhante, excelente a sua conferência, e as perguntas, em grande medida, já foram até, em algumas delas, já parcialmente respondidas aqui em temas como o Mercosul e a situação econômica argentina, que é o que mais despertou interesse aqui dos membros da FIEMG. E a primeira pergunta eu já começaria do Dr. Fabiano Nogueira, né, que nos acompanha. Ele fala justamente sobre a situação do Mercosul. Ele menciona que recentemente foram aprovados no Mercosul, foram aprovados 2 mecanismos importantes para o comércio
intrabloco, que são o Protocolo de Facilitação de Comércio e o Acordo sobre Comércio Eletrônico, o que revela o interesse dos governos dos dois países na continuidade do bloco. E em vista desse cenário de retomada das negociações externas, do bloco, aí ele pergunta como se poderia manter a tarifa externa comum, até que a União Aduaneira, portanto, e, ao mesmo tempo, negociar novos acordos sem uma participação efetiva da Argentina. Muito obrigado, Roberto. Bom, enfim, eu acho que eu já meio que comentei esse assunto antes. Eu não sou negociador do Mercosul mais, graças a Deus, porque é sempre uma negociação muito difícil. Nós estamos, particularmente nesse exato momento, enquanto eu estou dando essa palestra, tem uma reunião do Mercosul justamente sobre esses temas. Então, eu não posso dizer que eu estou totalmente atualizado sobre isso, porque 5 minutos atrás pode ter acontecido uma coisa sensacional que eu não sei. Mas eu queria ponderar, no entanto, que essa ideia de que a Argentina se afastaria das negociações efetivamente surgiu no ano passado, a partir de declarações na página da chancelaria argentina. Mas, na realidade, ela não se concretizou, né? Não se concretizou. A Argentina não apenas continuou a participar, né? E algumas vezes com alguma flexibilidade, como no caso da Coreia, como também colocou as negociações externas como prioridade da presidência argentina, né? Então, parte da discussão que você está tendo hoje dentro do Mercosul, que é uma discussão de TEC, mas também uma discussão de negociações externas, é como seguir daqui para frente. Então, isso acho que talvez em breve nós teremos maiores precisões. Mas esta coisa específica, essa noção específica de que a Argentina se retiraria da mesa, ela não apenas não se concretizou, como a Argentina voltou atrás e colocou como prioridade da presidência dela essas negociações. Então, várias dessas negociações continuam a acontecer rodadas. É óbvio que, se tivesse a pandemia, seriam presenciais e haveria maior intensidade, mas elas não pararam. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta que nos chegou é do Dr. Fábio Alexandre Saciotto, que nos acompanha, o presidente da CIEMG e do vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Argentina, Minas Gerais. É também sobre Mercosul. Na verdade, são duas perguntas. A primeira é se existiria algum projeto futuro no sentido de dar maior institucionalização ao Mercosul, de modo a atender às questões de comércio independentemente dos governos dos 4 países. E a segunda pergunta é sobre os mecanismos de solução de controvérsia. Ele pergunta por que esses mecanismos de arbitragem aprovados nos protocolos, entendo que ele se refira ao protocolo de Olivos, sobre solução de controvérsias, não estariam em funcionamento. Muito bem. Enfim, eu agradeço ao doutor Saciotto a pergunta, né? Eu não sei se eu teria os instrumentos para responder as perguntas, não sei se eu compreendi direito, mas, de toda forma, primeiro é que o Mercosul tem trabalhado, sim, numa ampla agenda de redução de barreiras comerciais, né? Houve um grande exercício de levantamento das barreiras comerciais entre os Estados partes do Mercosul, que se chamou Plano de Ação para o Fortalecimento do Mercosul Comercial e Econômico, que foi um exercício de 2016 e 2017, que foram identificadas 78 barreiras internas. Dessas 78, 67 foram resolvidas, então, né? É óbvio que é possível que tenham sido criadas outras, mas, enfim, houve esse exercício interno com o fito de reduzir as barreiras, né? Paralelamente, eu comentei a remoção de barreiras comerciais na agricultura, com quase 50 barreiras. Muitas vezes não são nem barreiras, eram exigências que ficavam, enfim, talvez na fila de resolução por tempos demais no último ano, né? Também, uma vez mais, houve um esforço dos Estados partes para começar ou voltar a discutir a inclusão do setor automotivo e açúcar no livre comércio, que é um esforço difícil, complexo, mas que há uma percepção de que é possível avançar nisso, né? Lembro também que, além dos protocolos de facilitação de comércio e acordos de comércio eletrônico citados na pergunta anterior, também tivemos assinatura de acordos de compras, de investimentos, os dois em 2017. Sobre os mecanismos de solução de controvérsias, enfim, eu não tenho conhecimento específico, mas eu não acredito que eles
enfim, eles estejam paralisados. Simplesmente ninguém acionou esses mecanismos. É minha impressão, mas acho que talvez seria importante ouvir aí o embaixador Pedro Miguel ou o embaixador Michel. De toda forma, né, enfim, a minha experiência é que sempre é mais rápido tentar uma solução bilateral do que um procedimento de solução de controvérsia que dura anos, né? Mas são instrumentos legítimos que a gente deve utilizar em caso de necessidade. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta foi elaborada pelos senhores Rogério Mascarenhas Cesarini, presidente do Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Minas Gerais, e por Marco Antônio Branquinho Júnior, membro do Conselho Estratégico da FIEM, que também se trata em parte do Mercosul, né? Ele diz que há uma pressão por parte do governo brasileiro de modernização do Mercosul e uma necessidade de emitirmos sinais para o mercado de que os membros do bloco não estão fechando suas economias. E o ministro Paulo Guedes, ele defende a redução imediata da tarifa externa comum, ele menciona em 10%, e aí ele pergunta, primeiro ele diz que a indústria brasileira, em princípio, não concorda, sem antes reduzir o chamado custo Brasil, mas ele pergunta qual é o posicionamento do governo argentino sobre esse assunto da redução da TEC, e se a indústria argentina possui problema semelhante. E também perguntam se existe disposição nesse momento para avançar nessa proposição. Imagino disposição por parte da Argentina de avançar na proposição de redução da TEC. Agradeço a pergunta, uma vez mais uma pergunta sobre o Mercosul e para uma negociação que está ocorrendo neste exato momento mesmo, hoje, né? Em linhas gerais, né, a proposta brasileira é uma proposta que efetivamente corresponde a uma visão de mundo do ministro Paulo Guedes de abertura da economia, de melhora da competitividade da economia brasileira, né? E essa, como disse na pergunta, ela é uma proposta, na realidade, a tarifa externa média do Brasil e do Mercosul é hoje em torno de 12%, mas aí existem picos de até 35%, por exemplo, no setor automotivo, né? Mas o que eu entendo, né, já que eu não sou um negociador do Mercosul, que em linhas gerais, a proposta brasileira é de uma redução em 10 pontos percentuais para a totalidade das linhas tarifárias, né? Então, por exemplo, se a tarifa é 12%, ela passaria a 10,8%, né? Se ela é 30%, como indicado na pergunta, ela passaria para 27%, e assim sucessivamente, né? O governo argentino apresentou uma contraproposta para isso, com uma natureza um pouco distinta, né? Eu não tenho os detalhes da proposta, mas eu entendo que ela envolveria uma redução conjunta para todos os sócios de cerca de 75% para determinados bens, né? Eu acho que serão principalmente insumos, bens de capital e outros, né? E depois algum outro tipo de tratamento para 25% dos termos dos universo restante, né? Eu não teria como dizer neste momento como está a compatibilização dessas duas posições. O que eu acho que eu entendo é que sim existe disposição de ambos os lados para encontrar soluções, né? É uma negociação técnica, é uma negociação que também tem um componente político importante, né? Um componente de visão de mundo, e é uma negociação que também está ligada, de alguma forma, a outra grande vertente que eu comentei na minha exposição, que é uma vertente de negociações externas, né? Então, recordando que no recente CMC extraordinário, ele foi feito, né, justamente para tratar destes dois temas que continuam a existir, né? E demandam essa negociação, é sempre trabalhoso. Minha experiência de Mercosul, que eu espero seja repetida no momento atual, é que sempre que há boa vontade de se conseguir soluções, as soluções chegam, né? Não necessariamente serão soluções que agradarão a todos na mesma proporção, ou talvez deixe igualmente insatisfeito a todos, que seja também já um objetivo. Mas eu acho que o importante é que existe, sim, disposição de conversar e de chegar a soluções comuns. Perfeito, muito obrigado. Eu vou fazer agora um bloco de 3 perguntas que tratam de licenças não automáticas de importação, e também uma delas menciona
o Sistema Integral de Monitoramento de Importações, o CIMI. A primeira delas é de Luiz Barcelos, presidente do Sindicato da Indústria de Calçados, no estado de Minas Gerais, que afirma que, conforme o acordo sobre procedimentos para licenciamento de importações da OMC, uma licença não automática de importação, LNA, pode demorar no máximo 60 dias para liberação ou manifestação do órgão anuente. Sabemos que produtos sujeitos ao licenciamento não automático, como é o caso dos calçados, estão excedendo esse prazo e muitas vezes estaria sendo necessário abrir uma solicitação mais de uma vez. E aí ele pergunta quando o governo argentino vislumbra normalizar a liberação das licenças de importação, restituindo o fluxo comercial entre o Brasil e a Argentina. A segunda pergunta sobre um tema similar de licenças não automáticas é de Marco Antônio Branquinho Júnior, né, que já fez junto uma outra pergunta aqui. Ele é do Conselho Estratégico da FIENG. Ele afirma que as licenças de importação não automáticas exigidas pelo governo argentino para aquisição de produtos de seus parceiros do Mercosul representariam um contrassenso no propósito de união e fortalecimento dos laços comerciais entre seus membros, além de um comportamento assimétrico, tendo em vista que o Brasil não tem a mesma prática em relação às exportações argentinas para o nosso país. Então ele pergunta qual é o fundamento do governo argentino para aplicar essa política para o Brasil e para os demais parceiros do Mercosul, e qual seria a perspectiva de solução proposta pelo governo argentino. E, finalmente, Márcio Gabriel de Oliveira, da Fiat, ele fala, na mesma linha, gostaríamos de saber do senhor sobre as restrições impostas a produtos brasileiros, as LNAs, CIMI, lembrando que, recentemente, assinamos um acordo no setor automotivo, dentro do ACE 14, né, o Acordo de Complementação Econômica número 14, além do próprio acordo Mercosul, que é o ACE 18. Então, essas três sobre o mesmo tema talvez pudessem ser. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu volto um pouco ao tema que eu tratei na exposição inicial, né? Ontem, nós tivemos anunciados os números do Ministério da Economia de comércio bilateral nesse ano, né? E no período de janeiro a maio, houve um crescimento das exportações brasileiras para a Argentina de 55% sobre 2020, né? E o que eu disse, então, que mais representativo que esse 55% sobre 2020, que foi um ano atípico, é o 12% sobre 2019, que é um contexto pré-pandemia, né? Se pensarmos no fluxo de comércio entre os dois países de janeiro a maio, o crescimento foi de 43% sobre 2020 e 3% sobre 2019. Portanto, no fundo, cresceu pelos números o superávit brasileiro, as exportações brasileiras cresceram mais do que as importações, né? E se isolamos somente o mês de maio, então os números são absolutamente sensacionais, né? Porque as nossas exportações cresceram em maio 185% com relação a maio do ano passado e 26% com relação a maio de 2019. Então, o que eu estou dizendo é que existe uma tendência de melhora, né? Os sinais são claros que existe uma retomada do comércio bilateral, né? E o que não quer dizer que essas barreiras efetivamente não existam, né? E aí, a principal delas são as restrições argentinas, no sentido de LNAs, e principalmente a demora da liberação das licenças não automáticas por meio do sistema integral, o CIMI, né, de monitoramento de importações, mas existe também dificuldades, às vezes, de acesso ao mercado de câmbio, né? E é verdade que isso, acho que não é nenhum segredo, que algumas dessas demoras excedem os prazos previstos na OMC, que são 60 dias, excedem também as regras do ACE 18, né? E também excedem, principalmente, as regras do Acordo Automotivo Bilateral, que prevê, para as licenças não automáticas, no fundo, eu acho que apenas 10 dias para liberação, né?
Agora, a gente tem que, eu fiz uma breve explanação sobre a situação econômica da Argentina, que é algo que a gente tem que levar muito em conta, né? E a gente também, até por conta disso, tem que levar muito em conta do que são soluções pontuais, do que são soluções sistêmicas. Então, mais uma vez, eu renovo o oferecimento, né? Tanto a embaixada como as equipes em Brasília, do Itamaraty, da Secretaria Especial de Comércio Exterior, o próprio secretário de Comércio Exterior, nós estamos à disposição das empresas brasileiras e sempre fazemos gestões pontuais para determinadas licenças, determinados problemas pontuais, tanto no Ministério do Desenvolvimento Produtivo aqui da Argentina, quanto na Chancelaria Argentina. E eu lembro que o secretário Fendt já teve algumas reuniões com o ministro Culfa e as equipes técnicas já tiveram várias reuniões, e nós mesmos da embaixada, eu mesmo visitei o ministro Culfa, o secretário equivalente ao secretário Lucas Ferraz, que é o Ariel Chali, para tentar buscar soluções pontuais. Agora, a questão sistêmica, a gente tem que entender que ela talvez passe primeiro pelo crescimento sustentável das economias do Brasil e Argentina, né? E segundo e principal, por uma solução para as restrições externas que a Argentina padece. Então, existe aqui uma questão factual, existe uma restrição externa na Argentina efetivamente, ela existe, né? E é por isso que é tão importante também para o Brasil, né, uma solução da dívida argentina para o FMI, o Clube de Paris, porque isso não apenas resolveria o problema da dívida, que é um problema agora que, enfim, cuja solução permitiria maior previsibilidade em todos os sentidos, como também, finalmente, abriria as portas dos mercados internacionais de crédito da Argentina, permitindo, portanto, dar maior fluidez ao comércio bilateral. Portanto, a gente sempre quer uma solução sistêmica, vamos continuar buscando uma solução sistêmica, mas nos oferecemos também a buscar soluções pontuais quando forem necessárias. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Áureo Calçado Barbosa, presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Mobiliário de Ubá e diretor da Associação Brasileira de Indústrias do Mobiliário, a Bimóvel. Ele diz que a Argentina era um parceiro comercial relevante do Brasil e particularmente do setor moveleiro nos anos 90 e 2000, porém o que verificamos nos últimos anos é um ambiente de negócios nada propício para o nosso setor. Hoje, a exportação de móveis brasileira não chega a $1 milhão anual para a Argentina. Por decorrência disso, nós temos buscado outros parceiros na América do Sul, como Peru, Chile, Colômbia e Uruguai. Notadamente, enfrentamos problemas de barreiras alfandegárias de uma maneira geral. Na sua avaliação, o que podemos esperar para os próximos anos? O que a Argentina está fazendo para melhorar o ambiente de negócios de uma maneira geral? Muito obrigado. Acho que na nossa pesquisa parece efetivamente que a Argentina perdeu espaço como destino das exportações de imóveis brasileiros, né? Nós pesquisamos aqui e descobrimos que em 2011 o mercado argentino respondia por cerca de 20% do total das exportações brasileiras de imóveis e caiu para menos de 10% nos últimos 10 anos. E aí, como o doutor Áureo comentou, né, a gente exportava cerca de 16 milhões em 2008, nós caímos para 1,5 milhões em 2019 e menos de 1 milhão em 2020. Ainda somos o segundo maior provedor argentino, o que apenas indica que, enfim, há pouca importação de imóveis. Com relação às barreiras tarifárias, eu acho que, enfim, eu já comentei, acho que, enfim, é óbvio que a gente vai continuar trabalhando para a superação das barreiras não tarifárias, mas, enfim, temos que trabalhar tanto no micro quanto no macro, né? Eu acredito que também o comentário que fiz antes sobre a sensibilidade do comércio ao crescimento vale para a Argentina. Acho que há uma boa perspectiva de crescimento na Argentina este ano e no próximo ano, e a minha expectativa e esperança é de que também para o setor imobiliário isso implica maiores compras, né? Enfim, são todos setores de bens de consumo, setores que são muito afetados pela crise econômica, pela queda do crescimento interno dos países.
Muito obrigado. A seguinte pergunta também toca na questão de barreiras de Roland von Urban, presidente do Sindicato das Indústrias de Artefatos e Beneficiamento de Borracha e Elastômeros de Minas Gerais. Ele menciona que com o desequilíbrio da balança comercial e a crise argentina, especificamente o setor de borracha e artefatos vem enfrentando problemas sérios no que se refere a atrasos na liberação das importações argentinas, atrasos nos pagamentos, ele menciona 6 meses, além de lentidão nos processos de transferência bancária. Aí ele pergunta o que pode ser feito para a solução desses problemas e se é possível que a embaixada possa apoiar o sindicato de que ele é presidente no desenvolvimento de clientes na Argentina ou na prospecção de representantes locais, visando a inserção das empresas mineiras nesse mercado. Muito obrigado. Mais uma pergunta sobre licenças não automáticas, mas essa aqui eu acho que pelo menos eu tenho uma resposta mais positiva para dar. Né? É que ele pergunta também se a embaixada poderia apoiar o Sindicato de Indústrias e Artefatos de Borracha no desenvolvimento de clientes, prospecção de mercado. Sim, podemos. Tá? E aí eu peço a eles que, enfim, contactem o setor de promoção comercial e investimentos da nossa embaixada, que estará à total disposição para ajudá-los no que for necessário. Nosso trabalho é esse, né? Nosso trabalho, o trabalho da embaixada, o trabalho do setor de promoção comercial é o de ajudar empresas, apoiando o processo de internacionalização quando for o caso, apoiando as empresas também na prospecção de mercados. Então, é parte do nosso trabalho, o nosso SECOM, apesar da pandemia, continua funcionando, muitas vezes em trabalho remoto, mas continua funcionando, e teremos muito prazer em ajudar. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Fausto Varela Cansado, presidente do Sindicato da Indústria do Ferro no estado de Minas Gerais e presidente da Câmara da Indústria de Base Florestal, representando também a Câmara da Indústria da Metalurgia, Siderurgia e Mineração. Ele diz que, embora não seja um grande comprador, a Argentina sempre manteve uma frequência na aquisição de ferro-gusa. No entanto, nos deparamos com anos de estagnação da economia argentina, né? E aí ele pergunta se o senhor acredita em uma recuperação rápida da economia argentina. E caso ocorra, a indústria do aço e da fundição argentinas teriam participação nesse movimento, abrindo perspectivas para maior entrada de ferro-gusa do Brasil e de Minas Gerais? Sim, eu vejo pelos números que a gente exportou em 2005, por exemplo, $560 mil em ferro-gusa, e em 2018 praticamente isso acabou, foram cerca de $10 mil. Em 2021, $15 mil, que ainda é enfim, um número bastante baixo. Né? Eu acredito sim na recuperação do mercado argentino. Enfim, como eu disse, as previsões de crescimento estão aí para 4,5%, 5,5%, talvez possam até ser superiores a isso, né? E aqui na Argentina, o setor da construção civil é o setor que consome 50% dos produtos siderúrgicos do Brasil, e esse setor já acumula 5 meses consecutivos de crescimento. Né? Então, isso certamente aponta para um aumento da demanda por ferro-gusa. Né? Existe uma característica bem particular da Argentina, que é um país quase bimonetário. Né? Tem muita coisa que é até cotada em dólar, você consegue até comprar coisas, por exemplo, no restaurante pagar em dólar, e imóveis, muitas vezes, são considerados, vamos dizer, assemelhados ao dólar. Então, em épocas como essa, né, de restrição externa, muitas vezes a compra de apartamento, de imóveis, também é uma alternativa à compra de dólares, que é tão comum aqui na Argentina. Então, tudo isso aponta para um aumento, sim, enfim, de demanda por ferro-gusa. Perfeito, muito obrigado. A seguinte pergunta é de Mário Ferreira Campos Filho, presidente do Sindicato do Açúcar e do Álcool de Minas Gerais e presidente do Conselho de Meio Ambiente e Desenvolvimento da FIENG. Ele menciona que o Brasil e a Argentina são potências agrícolas e industriais com lobbies muito fortes
e o forte lobby no setor açucareiro argentino não permitiu até o momento a inclusão do setor no Mercosul, o que dificulta as negociações internacionais do bloco, entendo. O Brasil já afirmou que o seu objetivo não é a venda de açúcar ao mercado argentino, mas possibilitar ao bloco, ao Mercosul, negociações que incluam o produto nos acordos. Qual é a situação dessa negociação? É o que pergunta Mário Ferreira Campos Filho. Muito obrigado pela pergunta. Também uma pergunta sobre o Mercosul, mas até particularmente nesse caso eu tenho uma ideia geral sobre como estão as negociações. Essa é algo pendente no Mercosul que tem que ser resolvido em algum momento, mas que tem uma complexidade muito grande, né? Tem uma complexidade grande, não apenas, enfim, o lobby é verdadeiramente importante, não apenas na Argentina, né? Eu acho que também existe também forte resistência do setor sucroalcooleiro do Uruguai e do Paraguai a uma integração no Mercosul, mas eu acho que ela deve existir. Durante muito tempo, as negociações ou as conversações ficaram paradas. No momento atual, eu acho que é um grande êxito promovido pelo Brasil, já que é o principal interessado nisso, né, de voltar a tratar do açúcar no Mercosul. É um primeiro passo, né? Eu acho que ainda existe muita resistência dos demais sócios para tratar da efetiva liberalização comercial do açúcar, porque é um setor muito complexo, né? É um setor muito complexo e é um setor em que a produtividade do setor sucroalcooleiro brasileiro é a maior do mundo e, enfim, é muito superior aos demais sócios, né? Então, isso explica a posição dos demais sócios, não justifica em absoluto, porque também o Brasil, enfim, se abriu ao Mercosul, inclusive a todo o setor agrícola, em produtos em que o Brasil era menos competitivo que os sócios e que produtos em que a produção local brasileira sofreu. Então, eu acho que nós temos que continuar trabalhando, iniciando esse diálogo por matéria de cooperação técnica, mas com o fim último de se incorporar, enfim, o açúcar às disciplinas da União Aduaneira. Perfeito, muito obrigado. Temos aqui uma última pergunta de Daniel Junqueira, presidente do Sindicato da Indústria da Mecânica do Estado de Minas Gerais, o Sindmec. Ele faz várias perguntas, né? Como ampliar a base comercial no mercado argentino diante de crises intermitentes naquele país? Na comercialização interna, quais as principais regras fiscais aplicadas no mercado local para o setor de máquinas e equipamentos? E também pergunta se existem benefícios fiscais para a venda na Argentina. E também pergunta se é possível uma parceria da embaixada em Buenos Aires com o sindicato que ele preside, o Sindmec, para a ampliação da base do mercado argentino, inclusive na identificação de representantes, e caso positivo, ele gostaria de receber as orientações pertinentes. Muito obrigado. Vou tentar responder pelo menos algumas das indagações, né? Sim, enfim, nenhum país cresce sem importação de máquinas e equipamentos de bens de capital, e as autoridades argentinas demonstram interesse em facilitar as importações de máquinas e equipamentos que permitam o aumento da capacidade produtiva local, né? No final de março, o Conselho de Administração do Banco Central modificou certas normativas internas para permitir a antecipação do pagamento da importação de bens de capital. Antes, eles só podiam acessar as divisas quando o bem já estava no porto de origem, o que ocasionava todo tipo de problema, já que muitas vezes bens de capital são feitos sob encomenda, né? E é muito difícil que você aceite o pagamento apenas quando estivesse no porto de origem, isso dificultava a operação, né? O governo argentino também criou um bônus fiscal para empresas nacionais que fabricam bens de capital, com validade até o final deste ano, né? E é destinado a fabricantes de máquinas em geral, inclusive agrícolas, além de ferramentas, equipamentos hospitalares, carrocerias e ônibus para uso urbano. Eu lembro que a Marco Polo está aqui, indústria naval e fornecedores para a produção de hidrocarbonetos e eletricidade.
Além disso, para bens de capital que não estão disponíveis no país, porque não são fabricados e porque faltam no mercado, está previsto a importação temporária sem pagar direitos de importação. Para entrar no país, esses bens devem ter uma finalidade muito específica e um período determinado de permanência, e depois disso tem que ser exportado. E a última pergunta, voltando a fazer a propaganda do nosso SECOM, o SECOM está à disposição do Sindimec para contribuir na prospecção de importadores e oportunidades de negócio na Argentina, bem como para a identificação de representantes locais. Pode procurar a gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Só queria mencionar que nos chegou agora uma pergunta do ex-governador Eduardo Azeredo, mas que já foi respondida pelo embaixador Reinaldo, que é sobre as negociações externas, de que a Argentina agora está engajada nisso, e, enfim, isso já foi tratado. Então, eu queria agradecer muitíssimo ao embaixador por ter respondido as perguntas, por ter feito essa brilhante conferência, e passar, então, a palavra à FIENG, primeiro, talvez, ao doutor Fabiano Nogueira e depois ao doutor Fábio Alexandre Saciotto para suas considerações finais. Por favor, doutor Fabiano, a palavra é sua. Muito obrigado. Nós temos que agradecer ao embaixador, uma palestra bastante esclarecedora, né? Ele colocou o Brasil e a Argentina como uma relação essencial e estratégica. Eu também acredito nisso, né? As áreas de cooperação são inúmeras e de grande importância, né? As trocas comerciais em recuperação e expansão. Isso tudo é extremamente importante nessa relação direta com a Argentina, com certeza, né? As informações foram muito precisas. Nós só temos a agradecer ao embaixador por essa questão, muita clareza nas respostas. Agora, imagina que a gente precise fazer também depois uma reunião dessa com o Mercosul, para discutir especificamente o Mercosul, porque tivemos muitas perguntas nesse sentido, né? E agradecer também a disponibilização da SECOM, da Embaixada, que traz um alento muito grande para os industriais mineiros, porque as perguntas são sempre no sentido de ter essa abertura para poder aumentar a corrente de comércio. E a grande solução de ambos os países é esse aumento da corrente de comércio. É por aí que nós vamos resolver os problemas do Brasil e da Argentina. Muita fé nas negociações internacionais da dívida argentina. Muito obrigado, embaixador. Muito obrigado, ministro Roberto Coitalici. Muitíssimo obrigado. Eu não sei se o doutor Fábio Saciotto gostaria de fazer alguma consideração final. Por favor. Só mesmo agradecer ao embaixador, realmente foi uma aula aqui da história, das fronteiras, muitos detalhes que nos passam desapercebidos aí, nós que estamos lidando muito com o comércio na exportação e importação, né? No meu caso, do setor de autopeças. Mas parabéns, agradeço e contamos aí em breve aqui encontrá-lo, seja na Argentina ou aqui na FIENG. Obrigado. Muito obrigado. Eu consulto se o embaixador Reinaldo Salgado gostaria de fazer algum comentário final, considerações finais. Não, só para agradecer muito a FIENG e a FUNAG pela oportunidade de falar, né? Eu estou devendo uma viagem a Minas, porque eu estou com muita saudade dos meus pais, que estão lá em Carapé, isolados ainda hoje. Então, eu não sei se vou visitar a FIENG, mas eu certamente irei a Minas Gerais, se Deus quiser, nos próximos 2 meses. E aí, podendo ter a oportunidade, a situação permitindo, quem sabe nós nos encontramos pessoalmente também. Mas muito obrigado pela oportunidade de falar para vocês. Seria um grande prazer, viu, recebê-lo. Embaixador Reinaldo, muitíssimo obrigado, foi realmente excepcional. E eu queria convidar a todos para, na semana que vem, dia 9 de junho,
às 10 da manhã, em função do fuso horário, assistirem à conferência do embaixador Sérgio França Danese, que é o nosso embaixador na África do Sul. Acho que também vai ser uma conferência muito interessante. Além de África do Sul, ele vai abordar também as relações com Lesoto e com Maurício, que são outros 2 países junto aos quais ele foi designado embaixador. Então eu convido a todos na semana que vem, 10 da manhã do dia 9, quarta-feira, para essa conferência, a próxima conferência desse ciclo. Agradecendo então a todos, muitíssimo obrigado e até semana que vem. Até logo. Obrigado. Obrigado, hein? Muitíssimo obrigado. Foi excelente. Excelente. Muito obrigado.